Salve, seu lobo. Seja bem-vindo a essa fogueira. Salve, Arthur. Bem-vindo a essa fogueira. Salve, Cássia, Carlota Molina. Bem-vindas ao clã. Bem-vinda a essa fogueira poética. Salve, Agô. Certa vez tomei um chá numa tribo da Chapada e eu posso até estar enganada, mas não era mate não, pois sentada ali, de cuia na mão, eu vi que é normal falar com plantas, mas ela te responder, não. Era uma linda caliandra, uma rubra contadora de histórias, que sussurrou alguma de suas memórias, como a da serra que cerrou cerrado e tirou sarro de sua seca, amputou seus verdes braços e implantou membros de concreto. Brotaram cidades de traços, matando nascentes no projeto. É a casa de 8 estados e 3 poderes, mas por não ser o bioma da moda, ganhou 0 em preservação. Se a Amazônia é o pulmão do Brasil, o Cerrado é o coração. Arroa. Bem-vinda, Natália, bem-vinda a essa fogueira poética. Bem-vindo, Pedro Sangeon, meu gurulino, meu amigo tão querido. Querido poeta Mauro Rocha, se assente, tem uma pedra logo ali, do lado da roseira. Se sente lá, venha para a nossa fogueira. Hoje o nosso papo, à beira da fogueira, vai ser poesia na rua. Sabe aquele momento assim que você tá passando na sua cidade e aí de repente você vê um respiro poético desenhado com 3 olhos na parede da rua, com três grandes olhos para te enxergar tão profundo, mas tão profundo que nem você tinha notícia de quão profundo seria. É para isso que serve a arte na rua, a arte urbana. É para isso que existem gurulinos. Olha lá, Letícia maravilhosa, Ricardo, quanta gente que eu amo aqui. Gente, olha só, meu próximo livro, já vou chamar daqui a pouco, eu vou ler o meu texto do próximo livro que chama, olha eu mudando pra cá, gente, ó, tchan, funciona. Gente, não volta a câmera. Graças a Deus, voltou, imagina. Oi, gente, boa noite. Olha a make da pessoa, porque a pessoa gosta de cores, tá? É de cores que a pessoa gosta. Olha que lindinho lá. Pedro, tá de receber, olha. Toda trabalhada no Atos Bucão, pra lembrar o Rejunta Meu Bucão, né? Nosso bloco. Gente, Gurulino fez depois a gente conta essa história, ele fez um bloco, lançou um bloco no mesmo ano que eu Rejunta Meu Bucão, que é o Biciclobloco. Gente, uma fofice, uma fofice. Então, olha só, eu vou ler agora um texto, uma crônica, um devaneio literário do meu próximo livro, que o texto chama-se Chá dos 5. Não escrevi errado, não. Eu sei que muita gente coçou, meu Deus, é das 5, não. É docinho. Ah, Lília Diniz, maravilhosa, poeta do meu coração. Silvia, minha irmã. Gente, vamos tomando um assento aí em volta da fogueira. Lília, se trouxe ervas secas,
Se você trouxe pipoca, distribui para as pessoas pra gente jogar na fogueira, tá? E Sara Vaz, tu te amo muito. Ó minha make, amiga, ó, toda colorida. Vamos lá. Chá dos 5. Será que essa música tá alta? Não, vamos baixar um pouquinho. Senão eu vou gritar, né? A pessoa. Tá bom. O chá dos 5. No dia em que Bob Dylan apresentou maconha aos Beatles, ajudava, sem saber, a salvar parte da humanidade por meio da música. É assim que está na história. Afinal, baseado naquele encontro que deu-se, a caminhada de autoconhecimento e experimentações que desembocou no disco marco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E se Bob Dylan não tivesse um, para os 4 Beatles darem um 2? E de quem era esse tal fumo? Quem salvou os Beatles? No ano de 1964, em Nova York, um jornalista amigo do grupo apresentou os 4 rapazes de Liverpool a Bob Dylan. Foi um encontro divertido no bar do hotel. Ringo, Paul, George e Lennon logo se sentaram e pediram petiscos e bebidas. Olhando fixamente para o grupo, Flora desenhava anéis de fumaça no ar, na mesa ao fundo do bar. Eram sinais de fumaça para seu querido amigo Bob Dylan. Flora sentou-se à mesa com os músicos, falou sobre seu cachimbo embebido em chá sagrado, cipó e raiz. E quem fumasse naquele cachimbo conheceria Gaia pelo lado de dentro. Todos fumaram. E enquanto o cachimbo passava de mão em mão, Dylan dedilhava, improvisava ao violão sobre algumas palavras de Flora. Cada um improvisou com percussão em objetos, solfejos, chocalhos de paliteiros e silêncios. Havia algo intenso fluindo ali. Flora convidou o quinteto musical à mesa para fazer uma visita a uma aldeia remanescente de seu povo. O sim veio em uníssono. Flora convidou os Beatles e Dylan para um ritual com o chá sagrado ao pôr do sol. Era uma celebração à Mãe Terra e ao divino que nos habita. Após o chá, acendeu-se uma fogueira na qual cada um colocou um punhado de ervas secas, defumando os seus sentidos e convidando seus medos para dançar. Chocalhos novamente invadiram a atmosfera do local, e também os tambores, as vozes. Ao cair da noite, todos estavam dançando e celebrando juntos. Era uma catarse, uma verdadeira fogueira das vaidades. Todos estavam com a percepção tão aguçada que tudo virou instrumento, vento, pé, palma, uivo. Tudo é som. Somou-se o profano folk and roll ao sagrado de Gaia. Dizem que foi nessa borracheira lírica que brotaram as músicas do disco do Sargento Pimenta, bem ali, ao pé da fogueira e de pé no chão. É isso! Olha as pessoas, Áurea, Renilessa, Pri, Ailton,
Gente, comecemos! Welcome to Loba Live. Vamos fazer hoje um papo lindo com Pedro Sangeon, que já me chamou, porque ele não é besta. Eu já vou te chamar. Gente, o Pedro, olha isso, preparem seus corações. Ai, Pedro! Tchan, 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 tchan. Tô te chamando, amigo! Cadê você? Você tava me ouvindo? Eu vou abaixar esse negócio. Eu fico falando alto porque eu tô achando que a flautinha aqui tá alta. Pedro. Amore! Pedro! E aí, Olha amiga? como eu tô colorida pra te Não, você receber, Pedro! tá, você tá com tudo, cara. Eu tentei botar umas Juro! flores aqui pra poder. Bota, 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 bota! Olha aqui, ó, essas Ficar de cores eu capuz vim de flor. inspirada. Aí, Pedro, mano, Pedro, isso aí. Amor, olha o cenário que Eu eu vi. fiz Que na isso? Olha, ó. Que isso, Isso aqui cara? é a minha saia de tule do carnaval. Olha só. É a sua Tá, meu casa filho? ou É minha é a um museu? sala. É a sua sala, é? Pô, tá chamando minhas paradas de velha? Não, não é tão Não, velha. não, não. Pô, velho Pedro, que nem saudade de é você. pejorativo, né? Pá. Na verdade. Velho é uma parada massa. Então, Eu sou velho desde sempre. você é fofo desde sempre, seu charme. E aí, amiga? Pedro do céu. Então, olha só. Eu tava pensando, não sei, você tava vendo a primeira parte? Às Pô, vezes eu as achei pessoas essa nem. apresentação incrível, assim. Eu participei de Você algumas lives, gostou? mas Fala. essa Porque foi hoje eu incrível. fala, fala. Ah, foi lindo demais. Quando eu abri você atrás de uma fogueira, né? Nem sei como é que você fez aquilo, mas assim, um fogo na sua frente aí. Caralho, deixa eu falar uma coisa. O Thiago de Barra, sou a primeira a entrar. A gente, assim, nós somos os loucos das mil telas. Então a gente pega sempre espelho, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho certeza, Thiago, fala isso, eu tô mentindo. Que ele deve estar assim, caralho, como é que ela fez aquele efeito? Quando eu comecei a filmar, aqui eu só fiz isso assim, ó. Play já estava ao vivo, aí eu fiz assim com a tela. Aí me refletiu, porque tem essa luzinha aqui que tá aqui, aí na hora me apareceu. Eu ia filmar só a fogueira, aí eu vi que eu tava lá, tô Ah, aqui. entendi. Pô, muito bom, muito bom. Caralho, virou um refletor, velho. Sinistro. Não, Amo, viu? Olha lá, a mãe do ficou, Ciá. sei lá, ficou parecendo uma super projeção, assim, de. Você podia estar num telão, assim, né, recitando Ai, eu com esse tava, fogo. tá? Eu tava. Pedro, olha, um brinde a você, galera. O Pedro vai fazer aniversário amanhã. Um brinde. Você tá tomando água, que você pensa. Aê! Hum, A água é a eu tô melhor de tomando todas. água porque não tem vinho, amiga, acabou. Oh, meu Só, Deus. só por isso eu tô tomando água. Eu não saí pra comprar nada hoje. Não, Aliás, amanhã mas é tudo aniversário, eu bem. tenho que ter um vinho pra amanhã. É isso que eu tô falando, galera. Eu acho que vocês poderiam dar vinhos de presente para Pedro Gurulino amanhã. Entre em contato direto com ele, peçam a caixa postal. E eu tô falando sério. De Agora presente, as sim. pessoas têm que baixar o seu filtro e te mandar uma garrafa de vinho. Acabou. Pô, E nossa, é amanhã, mas galera. sim. Amanhã. Gente, amanhã, hein? Qualquer horário do dia, estamos Amanhã. aí disponível para receber presentes. Para receber. Ai, que bom. Vamos brincar uma coisa? Aham. Vamos botar o filtro do Gurulino para conversar? Caraca, tem como fazer isso? Peraí. Menino, clica aí na carinha. É, eu lembro que tem um Que... lance da Aí, ó, carinha. pronto. Aí, a carinha que tem umas estrelinhas saindo. Que tem... aliás, é do lado do aviãozinho. Gente, pega esse aviãozinho. Cada um de vocês chama um para nossa live. Ih! Caralho! Pedro, bora fazer uma coisa. Olha, vira o celular. Quem não virar o celular para a esquerda é gado do Bozo. Ó, vira. Chocada, vira aí, ó. Esquerda, amor.
Ué, esquerda. Total, total esquerda, ó. uau! Ih, É o prisma total, né, cara? Olha isso. gente! E aí, o massa, cadê? Ó, tá vendo? É o prisma. Gente, isso vai ser muito Então, quem está bom. assistindo, vire o celular à esquerda, porque senão você apoia o Bozo. Vamos conversar assim? O que que você acha? Olha, Eu acho ótimo. ai, pelo menos um pouco. Ai, eu acho ótimo também. Cadê? Cadê Cadê? você? Cadê o Você tá de filtro? cabeça para baixo, Pedro. Ah, Ué, olha. Ai, eu tô ficando tonta. Ai, para. mas. Vamos voltar? Fiquei tonta, amigo. Desculpa, tem labirintite. Você tem. Não, mas achei legal Ah, falar assim agora. peraí, que eu tô. Amiga, é o Pedro, a seguinte, gente deixa eu não explicar uma consegue. Era pra coisa. gente estar focado no assunto. A gente tem um assunto ótimo para falar. Não, deixa Mas, eu cara, explicar eu e antes uma Pedro, coisa. desde que a gente. Ah, fala. O É que é o seguinte, meu que, que é que você celular, falou? meu celular tá Ah, velho. Eu tô tendo um problema de marcar as lives porque ele dá pau lá na frente. Ele superaquece. não, Então, ele não assim, vai dar. vamos até onde dá. Se começar a dar pau é aquele negócio. A gente tenta. Mas tá todo mundo Será que eu avisado. desa... Pronto. Tá. De repente eu desativo os comentários, algo assim. Não, Ah, é pai, vamos celular falar, a velho. gente já tá falando. Meimei, bem-vinda, Meimei. Que arraso. Angel, Malu Angel. Então, olha só, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Diga aí, diga aí. Me conta uma coisa, assim, para mim eu já sei, né? Mas aí eu finjo que eu não sei, eu faço a pergunta para as pessoas ouvirem também. Que é assim, o Gurulino como esse respiro poético no meio do caminho, espirituoso, né? Com frases como, gente, prepara, anotem isso. Fazer cocô é obrigação, fazer merda é opcional. Véi! Eu sei que tá, porra, fiz tanta poesia, ela fala esse, mas esse é massa, eu Não, tatuaria mas eu, isso, eu sacou? posso, eu posso contar os bastidores desse texto aí? Por Porque, favor. assim, ele é escatológico, mas eu acho que ele foi o texto mais compartilhado da história do Gurulino, porque ele atingiu uma quantidade de gente que saiu muito, assim, do nicho que o personagem atinge normalmente, assim. Eu tava buscando uma... Eu estava escrevendo, porque eu fico escrevendo sobre coisas, né? Sobre assuntos que me interessam, ou que estão me incomodando, ou que eu tô rabugento com eles. E normalmente a minha motivação é a rabugentice. Assim. Eu sou rabugento, eu sou reclamão, e eu fico mal-humorado com as coisas, aí eu começo a escrever e vou entrando nos meus processos aqui, depois eu vou para a meditação, e aí vou para esse lugar onde seria o lugar mais ideal de responder à vida, que é esse lugar mais meditado, mais, né? E esse texto aí, ele vinha muito de uma necessidade que eu estava de encontrar alguma coisa que era igual para todo mundo. Eu falei, cara, eu queria falar sobre igualdade. Olha que loucura, né? Então eu comecei com uma coisa Sim, muito rebuscada, assim, igualdade, sei lá, uma coisa muito mais política e tal, uma coisa muito mais assim elevada. E no final eu terminei encontrando que de fato, o que deixa, o que faz todo mundo, né, tá igual e tal, além da morte, né, é cagar, mano, cagar. E de fato, merda todo mundo faz também uma hora ou outra, né? Mas pelo menos a merda a gente pode dar uma melhorada, uma controlada, uma mudada nela, né? Então foi por aí, o caminho foi por aí, foi bem legal esse dia, eu lembro direitinho. Faz muito tempo. Pedro, você lembra do dia que a gente se conheceu? 2013, Mapa Gentil. Cara, que a gente foi dar um rolê, acho que foi em Riacho Fundo, Taguatinga, vários lugares para escolher os muros para Caraca, fazer as foi artes. esse dia, foi? Foi, que você estava dentro do carro. Aí eu cheguei, eu não parava de falar, você só ficava rindo lá atrás.
Não, é que tu é figura, né, cara? Putz. Porque depois a gente vai acostumando, né? Quando a gente já é amigo, aí eu encontro com você, eu rio do mesmo jeito, mas, cara, eu já tenho uma noção do que vai vir, né? Da bomba que vai, que vai vir agora. A primeira vez é inesquecível, assim, né? Eu acho que acontece com todo mundo. Você que vê isso acontecendo, eu só vi uma vez que foi a minha vez, mas assim, você que vê sempre deve ter essa experiência, né? De cara, a galera deve ficar muito impressionada, assim, impactada. Eu acho que eu tava rindo um pouco de, assim, de a quantidade de informação que eu tava tendo, mas também de nervoso, assim, do tipo, caraca, que, que ser é esse, né? Ah, ai, Pedro, isso é muito engraçado, Ué, cara. eu não, Amor, velho. não, e às vezes, cara, tem uma. Eu e Pedro, a gente já trabalhou junto, já riu, já fez vários projetos, vários sonhos, mas tem um, Pedro. Pedro, tira esse, né, o coisa só um pouco, só para eu ver você. Eu tô ficando zonza, de verdade. Olha esse, meu Deus. Olha isso. Caralho, velho. Esse aí, ai, Esse é doido, né? E esse aqui, ó. pô, esse é ótimo. Com microfone, ó. Ó, tem esse aqui dos Beatles. Olha aqui, que doido. Eu tava pensando em falar o texto assim, mas, velho, tirou meu Beatle favorito. Olha isso. Oxi. Entendeu? Aí, tá. Não, 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 não. Ó, Isso aí Pedro, você não tá então. usando filtro, isso aí é da sua casa mesmo. Esse bando de luz, essa coisa toda que tá Esse aqui é rolando uma aí. sabe de carnaval que eu pendurei no lustre. Ali é o meu lenço do Atos Botão. Isso aqui é um guarda-chuva Guarda-chuva. também, do Atos Botão. Tá, finesse, finesse. Figurino do meu bloco, rejunta meu vulcão. Ah, mesmo ando biciclobloco, né, Pedro? É, cara, Foi foi lindo doido aquilo. aquilo. Foi doido, foi lindo, foi inesquecível e foi eterno, sabe? Eu achei É. super inovador. Mas então, gente, vocês lembram uma época? Que ano que foi o Shanty Day, ô Pedro? Lá na Chapada que a gente fez aquela pagelança que choveu depois de mais de Nossa, 5 aquilo dias. foi muito incrível. Gente, chocada até hoje Gente, com aquilo aquilo. foi Conta essa 2017 ou história, Pedro. 18. Gente, Eu acho que eu acho que o pessoal vai 17. lembrar que foi justamente a última seca que foi assim avassaladora, né? Que queimou a Chapada muito, muito, muito e fez aquela nuvem de fumaça horrível e aí todo mundo pedindo socorro, que a Chapada estava realmente num processo descontrolado de queima, de incêndios e tal. E, e aí você estava lá na Chante, na pousada Chante, né? E você estava coordenando lá projetos para fazer um movimento artístico lá e cultural em São Jorge. E, cara, aí tinha um muro super grande, a gente tinha organizado de fazer o mural do Gurulino lá, justamente porque a pousada chamava Chante. Então, assim, cara, tem que ser um mural meu aí. Dá um É, jeito aí, ninguém dá um tira. jeito. Dá um jeito. Aí eu fui para lá, né, com o Renato, meu brother, para me ajudar lá e tal. E a gente foi nessa missão de pintar e passar uns dias lá, né? Só que foi isso, quando a gente pegou a estrada, cara, foi muito impactante. Eu tenho muito viva a imagem da chegada na Chapada e aquela pista que a gente pega para ir para São Jorge. Cara, aquilo era uma vista muito impactante do cerrado inteiro cinza. Tinha uns pedaços de brasa pegando fogo, umas pedras laranja, assim, ó, saindo fumaça. E a gente foi desolador, assim. A gente olhava para aquilo e parecia uma paisagem morta, assim, uma coisa totalmente devastada. E tinha fogo dos dois lados da estrada. Tinha ponto que a labareda de fogo subia metros, assim. A gente passava com o carro entre o fogo, assim. Ave Maria. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Para onde é que a gente está indo? A gente tinha uma proporção, mas não aquilo. A gente não imaginava que estava aquele jeito. E ainda estava, né, super sol e seca máxima, assim. E aí chegamos lá com um projeto para fazer no muro e no final a gente conversando ali, vendo a situação e tal.
Aí começamos a passar um dia maravilhoso, né? Primeiro foi isso, tipo, vamos organizar as tintas e tudo, mas pô, estamos na Chapada, entre os amigos, aí a gente, enfim, né? Aí teve toda a recepção da Mara lá pra gente, apresentou aquela pousada maravilhosa, a gente ficou lá, a gente acendeu uma fogueira, a gente ficou curtindo, a gente fez, enfim, a gente fez os nossos rituaizinhos lá, né? De aglomeração espiritual. Quando podia, né, amigo? E, cara, e no dia seguinte a gente falou, velho, vamos. Tinha umas meninas lá também, né? Que eram da dança, aí uma galera da Vários música, artistas. Era vários Chantilly, artistas. vários artistas, Foi o DJs, Chantiday, pintores. Foi veio o pessoal foda. da música, os DJs e tal. E aí ficou um dia assim pra gente estar fazendo tudo junto, né? Aí tinha um rango também e tal. E aí a gente começou, cara, vamos mudar esse projeto, vamos tentar fazer um mural meio, um ritual meio xamânico aqui, né? Porque tem essa questão tão primordial da arte urbana que ela é, sei lá, talvez a expressão artística mais antiga que a gente tenha registro na história, né? Que é o ato de rabiscar a caverna, né? A parede da caverna. E a gente sabe que, através dessa escritura na parede da caverna, surgiu ali um montão, né? Assim, é como a origem, a semente de um montão de expressões, né? Inclusive poesia, inclusive o desenho, inclusive a pintura e a arte urbana, porque existia também até a coisa do teatro, porque existia uma coisa que eu vim descobrir muito tempo depois, já quando eu já estava fazendo dedicado à arte urbana, que é aquelas cenas de caça onde tem os bonequinhos com as lanças e aqueles búfalos e aqueles elefantes correndo e eles indo atrás, dava sempre a impressão que aquilo era um registro histórico, né? Um registro da caçada, de como tinha sido. Então, assim, é uma forma de registrar aquela experiência passada. Depois eu fui ler outras matérias sobre isso e eu descobri que parte dessas representações elas não eram feitas depois como memória, elas eram feitas antes como ritual de empoderamento do guerreiro para ele ter força de coragem para enfrentar um mamute, um bicho selvagem e vencer ele. Então ele criava o Olha, ritual do começo ao fim da caça. Ele ia vendo passo a passo através do desenho como ia ser a caça e ele dava o fim da caça como bem sucedida. E eles gravavam isso como uma maneira de ir para a caça bem focados e bem conectados com essa força de vitória. Então era um ritual prévio, assim, né, de preparação da força guerreira para poder voltar vivo e ir com a caça. Então, assim, eu falei, gente, é um ritual mágico, é um dos primeiros rituais xamânicos também envolvendo arte e espiritualidade. Então, assim, eu me senti muito mais representado e representando, né? Quando eu faço algo na rua, assim, eu me sinto bem conectado com essa galera. E eu acho que esse dia, lá na Chapada, eu recobrei essa lembrança, assim, falei, gente, a gente podia muito fazer uma espécie de ritual xamânico na parede, né? E a gente tentou, então, fazer o São Jorge, né? Que a ideia era fazer o mural do São Jorge, o Guru e o Lino, representando ali o São Jorge e o Dragão. Só que até então eu tinha um projeto, né? Que era um desenho já que eu tinha antes, que era o Lino de Dragão, e o guru de Jorge, né, oferecendo uma flor ao invés de uma lança, né? E aí esse dia a gente mudou para o dragão oferecendo fogo, né, como que estava acontecendo na Chapada, e o guru, como São Jorge, oferecendo uma nuvem de chuva, algumas nuvens de chuva. Gente, foi inacreditável que isso foi. A gente pintou, porque conta, o que que a gente aconteceu? foi botando as capas de tinta, a gente fez várias etapas, a gente começou muito cedo, o sol castigou a gente, tu lembra que o Renato ficou Tinha mais vermelho? de 100 dias. Foi a pior seca Foi da a pior seca desgraça, da da porra, desgraça. da merda. Ninguém nunca imaginou assim que poderia nos próximos meses chover. Foi. Continue. A gente não tinha a menor perspectiva de chuva, tava o céu azul, assim, de lascar.
Ele tava E a fervendo a perna gente lá. cinza, dava para A gente, desenhar, de tanto assim. a gente até pensou, vamos deixar para amanhã, tá muito quente, não sei o quê. A gente, vamos. Aí entra aquela, né, aquela fissura de pintar, que é uma coisa também meio inexplicável. A gente fica ali babando e pintando. E aí, quando foi lá para as 4 da tarde, entre 4 e 5 da tarde, a gente começou a fazer a parte da nuvem chegando no fogo, né? O Lino, ele estava todo vestido de dragão e da mão dele saiu uma chama de fogo. E da mão do guru saiu umas nuvens quase com os pingos. Cara, a gente começou a botar os pingos. Veio a nuvem do não sei da onde. Veio por trás do muro, né? Ei, Mara, veio vindo por trás do muro uma nuvem cinza. Do nada, carregada. E a bicha caiu. Caiu em cima da gente. Começou a chover. Mano, começou a chover 5 da tarde. Foi uma alegria, assim, das entranhas, né? Uma sensação humana, A assim, de gente se conexão com a abraçou, natureza. chorou, Todo mundo agradeceu o dançou. sagrado, Foi porque lindo, velho. foi forte. E exatamente o que você desenhou, que era São Jorge, na cidade de São Jorge, chovendo pelas mãos de velhos, Aquilo sinceramente, foi aquilo para mim muito, é, foi muito louco foi muito mesmo. marcante, cara. Nossa, eu tenho uma Ah, eu amei. memória E assim, emocional quem maravilhosa. for lá, né, pode ver, né, Pedro? Porque ainda está lá o mural, lá em São Jorge, na Pousada Chante, mas galera, não vá a São Jorge, não vá a Piri, não viajem agora. Você quer ajudar? Doe, tem muitos projetos massa rolando, mas não é para ir para lá. Temos muitos griots, temos muito conhecimento que ainda é guardado na cultura oral. Então, assim, morre uma pessoa dessa, morre uma geração, morre um povo, morre um conhecimento. Então, assim, não é hora de ir. Tô doida para ir, mas não é para ir, né, Pedro? Então, é isso. Mas, Pedro, eu quero te falar uma coisa. A gente está falando sobre poesia na rua e eu preciso te perguntar aquela pergunta que não quer calar. Qual que é? Você, eu vou até surgir para te perguntar. Pedro! Ah, diga. Amor, você Eu? já foi preso ou já levou um enquadra dos Meu gambé, dos pés de bota, por conta de estar fazendo arte, de estar colocando poesia no meio do caminho, e vem assim porque tem uns seres que confundem, eles confundem tudo com tudo, confundem, sabe? Já aconteceu contigo? Me conte essa história. Pô, essa pergunta é foda, Marina. Essa pergunta é foda, ainda mais Foi hoje. mal! Ainda mais hoje. Oh, Ó, meu ó, amor, A Lívia desculpa. já botou umas carinhas ali, a Lívia, porque a Lívia sabe. Olha a pergunta da Marina, velho. É bruxa lá, Ai, Marina bruxa. socorro! Nossa, e agora? E agora, Lívia? Eu entro nesse assunto, vou ter que entrar. A Mara, do nada, tirou esse assunto aí. Gente, enfim, pode ser de interesse público. Eu vou dar uma pincelada só, porque é complexo, mas enfim. Historicamente, assim, eu pinto na rua o personagem. Eu trabalho com arte urbana desde a época da faculdade, mas assim, com pintura na rua, né? É desde 2012, 2013, que foi quando eu conheci a Mara. Já passei várias situações, sim, com polícia, mas eu vou falar rapidinho de uma situação que eu vivi este domingo. Eu não sabia, não, Pedro. Eu tô falando das histórias antigas. Ai, Tu é calma, vou bruxa, guardar tu a é garrafa. bruxa. Mas é o Socorro! seguinte, Você fala o que você quiser. esse domingo passado, aconteceu uma situação muito marcante que eu acho que vai marcar a minha vida para sempre, assim. E já estou aqui no meu trabalho também xamânico para que a experiência possa ser assentada, depurada e transformada, né? De forma alquímica, assim mesmo, como eu venho fazendo como qualquer artista faz quando trabalha com arte. Mas o que é importante de falar dessa experiência, já que a Marina puxou?
é a situação que a gente vive de país, realmente. Então, como aqui a maioria do público que está aqui hoje são artistas também, são poetas e tal, da área, né? Ou se não são, são pessoas sensíveis e que têm abertura para consumir e se relacionar com a arte, talvez valha a pena a reflexão, né? Eu estou em quarentena, né, desde março, e eu tive duas metas principais como artista nessa quarentena. Desde que eu entendi o que, que ia acontecer, como é que ia ser, pelo menos, né, uma perspectiva, eu estabeleci duas metas. Uma era fortalecer a minha atuação pelas minhas redes sociais, que elas têm uma força, e eu falei, bom, agora vamos por aqui e tentar passar por esse período de forma estratégica, seguro em casa, mas atuando da melhor maneira pelas redes, né? E segundo como cidadão, cumprir o protocolo certinho, né? E tentar ajudar com que as pessoas cumpram o protocolo certinho de não pegar e não transmitir, né? É aquela coisa, porque ninguém sabe se tem, se não tem, então não pegar e não transmitir. Então estou tentando cumprir certinho. Então não vendo família, não vendo amigos, é difícil pra caralho, né? A gente quer aglomerar e Foda, não tá foda. pode. Mas assim, o que aconteceu? Nesse último mês, conforme as coisas também vêm acontecendo, a gente está entendendo melhor como funciona o vírus, como a gente pode lidar com ele, como a gente pode se preservar dele e tal. E a gente tem que começar a viver, né? A gente tem vivido essa situação política muito, muito complicada num momento muito errado, né? No meio de uma pandemia, a gente tem uma crise política enorme que às vezes parece maior do que o próprio vírus, do que a própria pandemia. Então, isso, para a gente que trabalha na rua com arte urbana, é muito complicado, né? A gente trabalha expressando, especialmente na rua, colocando as ideias na rua para que as pessoas possam se mobilizar. E quando a gente fica preso em casa sem poder fazer isso, é bastante difícil. Eu tendo as minhas redes, eu, de certa forma, consegui adaptar meu trabalho e está indo. Mas esse final de semana, eu fui para a rua, a gente seguindo os protocolos, claro, mas eu fui para a rua com um amigo meu, com dois amigos, que estavam muito loucos para pintar democracia na rua, bem grande. Isso era um desejo muito grande desses amigos e eu fui numas de vamos nessa e tal, mas eu tinha uma sensação muito clara que a situação não era essa agora, né? É um risco muito grande e a gente não sabe até que ponto a gente está arriscando, porque o Brasil vive um retrocesso de inteligência, né? Muito grande, assim. As pessoas entraram num processo de burrice, de estupidez mesmo, violenta, que é, assim, sem precedentes. Então, a gente não sabe até que ponto a gente corre risco simplesmente por falar a palavra democracia, que deveria ser uma coisa normal num sistema que, teoricamente, é democrático, né? Então, não existe, a gente não está nem desapoiando, a gente está muito mais apoiando o governo vigente que deve ser democrático. Então, escrever democracia na rua não deveria ser, hora nenhuma, algo problemático. Aham. O que aconteceu? Quando a gente escreveu democ, com C, a gente chegou nessa parte, a gente foi abordado pela polícia e a gente sofreu uma violência e uma humilhação absurda, assim. A gente foi tratado como criminoso nível máximo, assim. E a gente, assim, eu pago os meus impostos, sabe? Naquele dia mesmo, pela manhã, eu tinha pagado pelo banco online, pagado um montão de conta de imposto, declaração de imposto de renda, um montão de coisas normais que todo mundo faz. Eu pago minhas contas, enfim, eu trabalho no sentido de ver o sistema melhorar, né? A democracia melhorar, a nossa sociedade melhorar. Então, ser tratado como uma pessoa que acho que ninguém merece, nenhum bandido merece ser tratado do jeito que a gente foi. A gente só não levou porrada, a gente só não apanhou porque a gente realmente ficou, a gente conseguiu ter paciência para escutar e não responder. Porque parece que as provocações elas eram justamente para você falar e receber um tapa na cara, uma tinta na cara, qualquer coisa assim. Enfim, a gente foi levado para a polícia, a gente estava perto da Ponte do Bragueto. A Ponte do Bragueto é aquela
que dá para o Lago Norte, eu acho que é. Enfim, a gente estava a gente estava ali perto do Lago Norte e a delegacia mais próxima é a segunda DP que está ali em frente ao Extra. E a gente foi levado para a delegacia do Paranoá. Quando a gente desceu o Varjão, eu falei, velho, pode acontecer qualquer coisa agora. Bom, a gente escutou assim, de vagabundo, assim, a gente foi chamado de vagabundo de sindicato de esquerda comunista, assim, só para dar uma fechada, no mais educado que a gente escutou foi isso, assim. E que se a gente tivesse escrevendo Bolsonaro estava ok, se a gente tivesse de verde e amarelo estava ok, a gente ia ser tratado diferente, mas como a gente estava escrevendo democracia, a gente devia estar afiliado a algum partido, eles perguntaram muito se a gente estava afiliado a algum partido. Enfim, a questão política e desse universo das fake news e desse sistema de lavagem cerebral que o governo atual criou nas pessoas que ainda apoiam esse governo é de uma vergonha, assim, como sociedade, é uma vergonha o que está acontecendo. E acontece e vai nesse nível. Então a gente foi para a delegacia, a gente foi jogado dentro da cela, a gente foi algemado numa barra de ferro, trancado dentro da cela, obrigado a ficar nu, fazer flexões, para a graça dos policiais, eles riram na nossa cara, eles mandavam a gente fazer coisas. Ou seja, a gente ficou mais ou menos de 2 a 3 horas dentro da cela e os nossos celulares foram confiscados no momento da abordagem. A gente não pôde avisar uma pessoa, a gente não pôde avisar um amigo, um parente, a gente não pôde avisar ninguém sabia que a gente estava dentro de uma cela algemado, fazendo o que a polícia mandava num domingo de manhã no Paranoá. E o nosso encontro hoje é para falar de poesia na rua, amiga. Então, só para você ter uma ideia, né, da onde a gente chegou, mas a situação é essa. Tipo, estão perguntando aqui por que estavam escrevendo democracia. Não, perguntando não. Estão falando, né? Sim, porque a gente estava escrevendo isso. Talvez, se a gente tivesse só desenhando os nossos personagens, a abordagem talvez seria diferente. Mas o que se nota é que a violência que a gente sofreu, a humilhação que a gente sofreu e a impossibilidade de falar, a impossibilidade de se comunicar, a impossibilidade de falar o que você é, o que você faz, por que você está ali. Isso é tortura, Pedro. Isso é tortura. Isso tudo tem a ver com uma situação de repressão mesmo. Isso é o que a gente... A palavra para isso é fascismo, a palavra para isso é ditadura, a palavra para isso é repressão, né? Então enfim, é uma coisa que assim, eu não tenho material suficiente, nem condição de falar muito disso ainda. Eu ainda estou elaborando, estou assentando, porque foi domingo agora, né? Inferno astral aí. Meu Deus. Do meu aniversário. Você sabe que eu não sabia disso, né? Você sabe que eu estava amiga, falando... ninguém sabe. Na verdade, ninguém sabe. Eu estou falando isso aqui agora, mas ninguém sabe. Velho, você fez uma histórico o que você está falando, saca? A gente está vendo de forma assim, a gente foi fichado, a gente vai ter que ir para a justiça para defender que aquilo não era uma pichação, que a gente não está depredando o patrimônio público, nem... Porque não sei se as pessoas sabem, mas quando a gente é preso dessa forma, a acusação é depredamento do patrimônio público na seção de poluição visual. Você está poluindo visualmente a cidade. Então, assim, a gente vai para o juiz agora ter que defender que aquilo não era uma destruição do patrimônio. Então, assim, tirando essa parte, que a gente vai precisar de advogado, entender o que está acontecendo, tem essa parte da violência policial, que é uma parte que eu ainda preciso elaborar, entender como eu vou colocar isso para os meus seguidores, para a rede, para... falar aqui na internet, né? Agora eu tô falando já, mas eu vou ter que elaborar isso de verdade, sabe? Eu vou ter que pensar como falar sobre isso e até que ponto eu posso falar sobre isso, como expor isso, de certa forma, que isso possa ser
uma forma da gente conversar sobre isso também, que isso não fique escondido das pessoas, que elas entendam o que está acontecendo. E considerar assim, no coração, que isso é o relato de 3 artistas do plano piloto, teoricamente de classe média privilegiada e, de certa forma, pardos brancos. Porque se eu fosse lá dentro da cadeia com a algema na barra de ferro, sem saber se eu ia sair de lá ou não, aquele momento você reflete muito sobre o que é o Brasil de verdade. Imagina se eu fosse negro e pobre, preto e pobre naquela situação. E isso é a realidade do dia a dia do preto e do pobre. Então, assim, isso é 90% do país, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que isso é o cotidiano da maioria dos brasileiros. E que a polícia, o protocolo... Eu estou começando a estudar, né? Por que a polícia é assim? Eu tô escutando vários podcasts enquanto eu lavo a minha louça. Escutei vários muito bacanas. No dia que eu vou falar sobre isso, eu vou compartilhar todos esses podcasts. São super interessantes. Inclusive de um policial que ele é doutor agora em violência policial, né? Em estudar a psicologia da violência policial e como isso nasceu. Isso remete lá do AI-5, no momento que o AI-5 aconteceu, logo depois que ele foi... enfim, foi um absurdo aquilo. O exército, né, da ditadura decidiu que tinha que estabelecer uma nova vigência assim, de como ia funcionar a polícia. E as regras que a polícia segue de treinamento dos policiais é essa ainda. O protocolo de funcionamento de um policial, de treinamento dele para ele ir para a rua, é o mesmo estabelecido pela ditadura militar logo após o AI-5. Então, assim, tanto para os policiais, eles são violentados lá dentro para serem policiais, e depois eles são jogados armados dentro de um carro de polícia e vão para a rua lidar com a população. Então, assim, a gente, enfim, respondendo sua pergunta se eu já fui abordado pela polícia, Pedro, eu já fui. eu tô chocada. Eu sinceramente estou chocada. Eu sinto assim, cara, que bom que foi meu ombro, que bom que foi na live aqui que eu proponho aí, que tem muita gente massa, sabe? E assim, denúncia feita, e cara, que merda, que triste, assim, é nuvem de gafanhoto, recorde de morte, não sei o quê. E assim, É importante lembrar que público poderia ajudar de alguma forma, piora da pior forma possível, entendeu? Fazendo isso, executando ao pé da letra o que é essa merda desse fascismo. Deixa eu falar um poeminha para você, pequenininho, claro, posso, Pedro? claro. Respira e olha o que eu vou te falar. Para você não, né? Para eles. Seu spray de pimenta dá choro, mas não dá samba. Dá dó de você, mas não dá ré em mim. E dessa vez o povo só dança se for para fazer pagelança pelo seu fim. Tua pedra é portuguesa, minha é de responsa. Tua mente é burguesa e cansamos de pagar sua conta. Ocuparemos a sua mansão com a alma e o corpo nus para pedir solenemente. Faça um favor a essa gente. Enfia o caixa 2 no SUS. Bebê, eles passarão, nós passarinho. E Pedro? De arrepiar esse poema seu. Toda vez que eu escuto, ele chega num momento importante. E isso é também um termômetro de como a gente vive um momento super duro. Porque toda vez que você recita esse poema, ele cala muito fundo, porque
A gente, como artista, a gente sempre está passando por algum aperto e ele é muito, muito, muito potente, assim. Eu fico muito feliz, obrigado, porque ele é maravilhoso mesmo, assim. Ele dá super força. E o jeito que você recita ele também vai. É uma super pagelança aí para Valeu! nós. Valeu, amiga, valeu demais. Pagelança, gente, começou com a pagelança daquele fogo, né? É. Então, Pedro, olha só, é, quando você, a gente, das mil conversas que a gente teve, você falou sobre o surgimento do gurulino. Não foi, pá, uma pipoca de São João jogada ali na feira. Como você Hum. já falou, foi muito assim da necessidade de uma voz que te corroía por dentro, tal, e que até você teve o ímpeto assim de tentar colocar outras vozes na boca, ó, que fofo, no olho do gurulino. Aí você entendeu que fazia parte do processo você parir os escritos, seja de uma tirinha, né, da tirinha que você coloca nas suas páginas, que sai, né, no Correio Brasiliense também, maravilhosas. E assim, nesse momento que surgiu o Gurulino, o Gurulino não, o redator do Gurulino. Me diga isso, o poeta do Gurulino, o eu lírico do Gurulino, porque assim, você, como veio da faculdade de arte, né, toda aquela expressão, eu sei que você tomou para si como um desafio também escrever, colocar a voz e assim, cara, amo seus escritos, são como a gente já falou, são espirituosos, são curtos, e assim, eu como poeta, eu falo, o poema quanto mais curto, mais difícil dele ter sido escrito. E você vai lá e tá, meu Deus, tá aqui, ó, chorando nos 3 olhos. Mas Pedro, você consegue uma façanha literária e Ai, amiga, poética muito massa. Ai, E o obrigado. melhor, todo mundo entende, entendeu? E aí é que mora a Essa é a genialidade. outra É estar gota. lado a lado com o sim. Uma gota é essa de, tipo, escrever, e a outra é, tipo, todo mundo entender. Porra, caralho, isso é muito canceriano, né? É muito família. Ai, Ai, vem, gente, vem aqui pro colinho, né? Eu escrevo uma coisa, depois eu falo assim, gente, peraí. Vamos, mais gente entendendo. Aí eu Emília escrevo, Monteiro, linda, entrou escrevo. aí, ó. Olha, Fala, amiga, eu vou te desculpa. falar o seguinte, historicamente, quando eu olho para minha vida assim, na minha casa, eu não tive uma família de leitores assim. A minha família, ela nunca foi de ler muito, não tenho essa cultura em casa de ter um pai, uma mãe voraz, assim, sabe? Meu pai, ele foi muito estudioso, mas na época que ele estava muito firme no trabalho e tal, e ele é formado em economia, outro rolê. Ele gosta muito de agronomia, não do agronegócio, mas ele é muito caipira, ele é do interior de Minas, ele gosta de pescar, ele gosta de plantar. O que ele gosta mesmo é de estar com a mão na terra. E ele terminou trabalhando no Ministério da Fazenda como fiscal da Receita, um negócio assim, funcionário público, né? Mas o lance dele sempre foi natureza. Ele tá na terra e ele sempre trouxe isso muito para mim e para o meu irmão, né? Eu tenho um irmão gêmeo, para quem não sabe, ele é O personal trainer, Cris, o Cris Chris, Lee. Gente, eu maravilhoso. amo o Cris, cara. Faz aniversário Dois amanhã também, irmãos. casualmente. Mentira! Vocês É, são gêmeos na fase de aniversário no mesmo dia? Chocada. faz. Mas eu faço antes que eu sou mais velho. Eu sou 3 minutos mais velho do que aquele caçula. E aí. Funciona, amiga. 3 minutos Cris, como funciona. é Eu que tenho você uma moral aguenta? danada. Ele é forte, mas ó, quando eu começo a falar, eu falo, Cris, aí ele me escuta, viu? Ah! Caralho, só porque ele não tá aqui. Cris, olha, eu vou te dar poder de fala na próxima de retrucar isso aí. É claro que eu tô falando isso porque ele não tá aqui, é óbvio. Mas, Óbvio! mas enfim, na minha casa teve isso. Tipo, a gente. A minha mãe, ela sempre foi a bruxona e a desenhista da casa.
E o meu pai, ele sempre foi o cara da terra e dos retiros, porque ele era macrobiótico. Então a gente ia para retiro desde os 2 anos, passar frio na montanha, dormir na tatame de palha, fazer jejum, comer arroz integral, e minha mãe desenhista e bruxona. Então tudo que era místico, esotérico, até hoje, cara, eu lembro de sair de casa, mano. Eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. Minha mãe me ensinava a fazer uma bolha azul Que em volta massa. para poder sair. Eu Eu lembro adoro que a sua mãe, aliás, não, tá? velho. Nossa. A gente se sentia um pouco mal Amo. assim. Ela Bruxona não. falava: meu filho, vai pro Adoro. chuveiro e sente a chama violeta de Saint-Germain. Eu falava: Saint-Germain? Eu falei: mas É o quê, seis mãe? anos? 6 anos? Quem é Saint-Germain? É, não sei o que, violeta. Eu Enfim, sou Pedro Sangeon. não é? O Meu eu sou bem. Sou tá aí uma... faz tempo. E aí, assim, a gente tinha uma literatura que era mais, assim, desse viés, assim. Mas aonde eu tive uma experiência com a poesia que foi isso. Teve um caminho diferente, um caminho meio torto. Ele não foi pelo livro e pelos poetas, foi pela música, foi pelas artes visuais. Eu acho que a poesia ela foi me habitando devagar, de uma forma, sabe quando a água ela tem um obstáculo e ela transborda para fazer um caminho lateral? Eu acho que foi assim um caminho alternativo e que inevitavelmente eu fui tocado assim. E eu sinto que a poesia para mim ela vai realmente, quando eu falo poesia, eu nunca consigo pensar num verso. Eu sempre penso numa ação, numa atitude, numa forma. Então, para mim, no final, foi benéfico, porque eu fui bater numa coisa mais essencial da poesia, que refletiu um montão de coisas, de ações na minha vida, que foi pensar a poesia como visual, como música, né? Então, assim, é, os, as músicas do Caetano, do Milton, do Gil, do Chico, é, esses caras da MPB que foram para mim as primeiras poesias. Eu mastigava aquilo assim eternamente. Aqueles caras foram meus amigos mesmo para Degustar. decidir coisas na minha vida, Vamos sabe? comer Caetano. Então assim, para mim Exatamente. eles são os responsáveis realmente por me abrirem as portas de um universo poético e logo nas artes visuais também, porque o desenho me levou para a universidade, mas eu com 17 anos eu não pensava que seria uma faculdade de artes visuais. Eu só fui lá mesmo porque eu falei, gente, eu queria continuar desenhando, mas eu não tinha a menor noção da machadada que eu ia levar na minha cabeça, da Horiumi! transformação, que os meus professores lá iam fazer comigo nesse aspecto filosófico e poético, assim, porque mais do que uma faculdade para te ensinar métodos e técnicas de arte, foi uma faculdade para me abrir a poesia, escancarar o olhar e a forma de ver o mundo, né, de forma poética. E isso, velho, te fode pro resto da vida. Não tem como você voltar atrás, né? Então, assim, Pedro, você tá fudido poeticamente. eu Tá tô. fudido, amigo. Eu Porque tô e eu assim, gosto. você é Eu sou um poesia putão da pura. poesia. Eu sou Você, profissional. você sabe por que que você não é poeta? Porque você é poesia. É Ai, outra meu coisa. Deus. É outro patamar. É outro patamar. Ai, meu Deus. Pedro, deixa eu te falar uma parada. Tá super acabando nossa live. Mas Eu credo, quero. não Se falamos você quiser, nada. a gente volta. Mas credo, é rápido, muito, muito rápido. Eu fico chocada também, mas está muito acabando mesmo. Eu Ai, queria te é falar uma que. parada. Ah, Olha só, Pedro, gratidão por você ter parido o Gurulino nesse seu útero lírico e aquarelado, porque assim, canceriano. velho. Velho, canceriano, terminando ali o seu inferno astral, mas é sério, Pedro, assim, nesses momentos punk que a gente está passando, a gente vê realmente cru ali o papel da poesia, o papel da expressão que nos invade, sabe? Gurulino, ele aparece para me deixar e para deixar muita gente assim ciente, cara, de que a gente tá vivo, pensante, sentindo, sabe?
Super câncer, isso aí. Gente, tá acabando. Vamos dar um uivo juntos? No 3, 1, 2 e 3, a gente uiva. 1, 2 e 3. E ó.